E moçada no terceiro período, beleza? Desculpa pelo atraso de um dia, o negócio aqui, a internet tá foda. Tá difícil mesmo. Então vamos lá? O nosso vídeo 4, a gente já tá indo já pro final do bimestre, né? Para quem tá fazendo todas as atividades, já tá quase de férias. Vamos que vamos, força na peruca, que eu tô louca para entrar de férias também. Nós vamos falar sobre a partilha da África, só que não tem como falar sobre a partilha da África sem falar também da partilha da Ásia, porque aconteceu tudo na mesma época, né? Porque quando colonizaram, foram em busca de novos mercados e tal, e etc., novas terras, eles entraram na África e na Ásia, nesses dois continentes. Então vamos lá? Imperialismo. Neocolonialismo. Segundo o dicionário Aurélio, domínio de um país, o que é o neocolonialismo, né? Domínio de um país que um país exerce sobre outro, menos desenvolvido, não por sistema ou orientação política, mas pela influência econômica e ou cultural. Entre os séculos XVI e XVII, o Velho Mundo voltou a sua atenção à América. O Velho Mundo eram os países europeus, tá? Em busca de mercados fornecedores de produtos tropicais e metais preciosos. A industrialização europeia nos séculos XVIII e XIX obrigou as metrópoles a buscarem novos mercados consumidores, obrigou também a produção em grande escala e a mão de obra barata, né? O que é o imperialismo? De acordo com o dicionário Aurélio, o termo significa política de expansão e domínio territorial e ou econômico de uma nação sobre outras. Ou seja, o imperialismo não é necessariamente uma forma política institucionalizada e acordada entre ambas as partes. Como exemplo, pode-se falar da relação de dominação econômica dos Estados Unidos a diversos países do globo. A dominação pela força do capital é enquadrada no que se pode chamar de imperialismo. Ele chega, ele impera. Imperialismo é que manda, né? Conferência de Berlim, que aconteceu em 1884 e 1885. Otto von Bismarck, líder alemão, organizou uma reunião de diversos países europeus, mais Turquia e Estados Unidos, para decidir regras para a inevitável ocupação africana. Uma das regras principais para a efetivação jurídica da ocupação era a efetiva ocupação do território reclamado, ou seja, algo similar ao que a história conhece como utiposidetes. O que ela fala? Que é o princípio defendido que dizia que uma determinada área pertence a quem realmente ocupa. Ou seja, se eu estou lá, não interessa se é do meu vizinho aqui do lado, meu vizinho do lado não está lá, quem está lá sou eu. Então eu sou a dona, né? Por direito, lá, por posse, por ocupação. A necessidade da ocupação acabou gerando o quê? Guerras civis patrocinadas pelos europeus. Um grupo recebia o apoio, armas, dinheiro e principalmente promessas para eliminar a oposição. Povos que tinham na palavra a honra foram levados a fechar contratos em línguas que não conheciam. Acabaram entregando legalmente os respectivos países. Ou seja, os caras chegavam lá, né? Batia o migué neles e eles caíam no migué e quando via já tinha entregado para eles o país deles, né? As divisões geopolíticas das ocupações não levaram em consideração a divisão cultural e étnica dos povos locais. E aí nós temos a partilha aqui, né, da África de rosa. Os alemães eram donos desses lugares rosa, a África Oriental alemã, Camarões, África Sudoeste alemã, né? E qual que é esse aqui? Togo, acho que é. De verde, da Bélgica, verde, esse verde escuro, né? De vermelho, vermelho assim, vermelho. Nós temos lá, aqui em cima, Marrocos e aqui não dá para ler. De amarelo, a França, olha só como a França tinha, né? De verde clara, a Inglaterra, olha como tinha também. De verde clara, a Inglaterra, o Egito também era da Inglaterra. A Itália era de laranja, então tinha a Somália, tinha, esse outro não dá para ler, tinha a Líbia, né? De marrom, Portugal, dono de Angola, esses países aqui, ó, Guiné, portuguesa, esses países hoje falam língua portuguesa. Então, conforme eles foram colonizados, eles falam a língua da colonização. E de azul, os países independentes. Nós temos a Libéria aí, nós temos a Etiópia, né? Então, foi assim
que a África foi dividida e não levou em consideração aspectos naturais, não. Eles levaram em consideração, tipo assim, sabe quando vai brincar de casinha, que a criança chega lá, passa o pé no chão e fala, daqui para lá é seu, daqui para cá é meu? É mais ou menos assim. Se você observar os contornos da divisão da África, eles são bem retilíneos, parecendo que foi feito na régua, tá vendo? Então, isso não levou em consideração aspectos físicos hora nenhuma. Quem ficou insatisfeito? Alemanha aqui, Alemanha e a Itália ficaram insatisfeitos. Por quê? A partilha da África segue os mesmos conceitos da africana. Ou a partilha da Ásia, desculpa, segue os mesmos conceitos da africana. A Rússia era um dos países mais interessados na expansão territorial da Ásia, devido à proximidade com seu território. Em 1763, houve a ocupação inglesa na Índia, que até então estava sob o domínio da França. E em 63 também houve a ocupação inglesa na Índia, que até então estava sob o domínio. Repetiu aqui, da França. Se você olhar esse desenho aqui, então esse aqui corta, esse aqui foi a mesma coisa desse aqui, né? Ficou repetido. Se você olhar aqui, é como se eles estivessem cortando uma pizza, cada um quer a sua fatia nesse desenho, né? Em 1858, os soldados indianos, chamados cipaios, recrutados pela Companhia das Índias Orientais, se revoltaram contra os ingleses. Os cipaios formavam um exército bem mais numeroso que os oficiais britânicos presentes na Índia. Os britânicos conseguiram acabar com a Companhia Britânica das Índias Orientais e integrar a Índia no Império Britânico. E a partilha continua de acordo com o desenho aí, né? A Guerra do Ópio aconteceu 1839 a 1842, depois de 1856 a 1860. A Inglaterra, senhora dos mares, tinha um amplo domínio naval, por isso que ela era chamada desses nomes, né? Desse nome. Mas comercialmente se refazia do bloqueio continental. A Índia estava sob o domínio da Inglaterra. A China era extremamente fechada comercialmente. Contudo, um produto indiano interessava aos chineses. Qual que era? O ópio. A Inglaterra passa a comercializar o produto com a China. O problema era que o comércio era ilegal, era tráfico, e isso gerava um lucro enorme para o fornecedor, né? Por outro lado, o uso do entorpecente aumentava cada vez mais. Muitas vezes, para isso, a droga era cedida para gerar a dependência. Por quê? Dava para as pessoas para que ela ficasse dependente e aí sim ela teria que comprar, porque ela está dependente, ela não consegue ficar sem, né? E isso também é utilizado na atualidade, tá? Esses amigos que as pessoas têm, vai pra balada e fala, não, eu não uso, fala, não, vou gastar dinheiro com isso, não, eu te dou, usa aí. Aí você usa, fica dependente e o seu colega fala, não dou mais não, sou seu pai, sou sua mãe, fica te dando as coisas, se quiser você arruma o dinheiro e compra. É mais ou menos assim. A economia da China sofre com a saída cada vez maior de moeda para pagar o produto. Tal situação faz com que o governo proíba o comércio de ópio. A Inglaterra foi a maior atingida pela proibição. Após diversos navios ingleses apreendidos e até afundados pelos chineses ao serem pegos traficando, muitas toneladas do produto queimadas após serem apreendidas, do assassinato de um chinês por marinheiros ingleses e a expulsão de diversos ingleses da China por causa do ocorrido, a Inglaterra declara guerra à China. Viu aí o que foi o estopim? 5 portos. Essa é a Guerra do Ópio, né? O Tratado de Nanquim. Nanquim, se vocês não sabem, é o nome de uma tinta hoje. 5 portos são abertos ao comércio com a Inglaterra. Pagamento de indenização pela guerra. Ué, né? Voltou, né, a comercializar com eles. A ilha de Hong Kong passa às mãos da Inglaterra. Contudo, os chefes locais chineses sabotam o máximo possível as transações comerciais. Mais 11 portos são abertos ao comércio com a Inglaterra, garantia de livre circulação aos mercadores ingleses. Em 1900, mais de 50 portos estavam abertos aos ingleses e outros europeus. Hong Kong só volta ao domínio chinês em 1997, ou seja, muito tempo depois, né? E a Guerra dos Boxers. Você sabe que boxer hoje é a raça de um cachorro, né? Isso, raça de cachorro, boxer. Os mais dóceis que existem, os mais lindos, meu Deus.
Então, a Guerra dos Boxers aconteceu de 1899 a 1900. Um grupo, Sociedade Secreta, iniciou uma perseguição aos cristãos e europeus alocados na China. O fato só foi controlado pelo governo chinês com o auxílio de forças estrangeiras. Esse fato acabou por gerar mais presenças estrangeiras em território chinês, além de indenização e liberação de mais portos aos comércios externos. E aí, a gente vai para as nossas questões. A chamada Partilha da África deu-se no final do século XIX, em um contexto em que as potências nacionalistas europeias tinham expandido seus domínios pelos continentes asiático e africano. Sobre o processo de partilha da África, é errôneo afirmar o quê? O que está errado? Que a França foi o único país a não estabelecer domínios coloniais em território africano. Das potências europeias do século XIX, a França era uma das mais poderosas, sobretudo após investir pesadamente no desenvolvimento de sua indústria. Assim como a Inglaterra e outros países, a França, à época, lançou seu território africano à procura de matérias-primas para o desenvolvimento da indústria. Boa parte do norte africano ficou sob seu domínio. A partilha da África, questão 14, suscitou uma grande discussão ideológica e científica que procurava justificar a inferioridade dos povos africanos e a missão civilizatória que a Europa desempenhava em seu processo de colonização. A corrente ideológica com bases cientificistas que mais se destacou nessa época foi o darwinismo social. O darwinismo social, à época do neocolonialismo europeu, e da partilha da África, tornou-se o grande alicerce das justificativas político-científicas de viés racista para a colonização da África. Por quê? Partindo das teorias de Charles Darwin, aplicáveis ao mundo natural, quem quiser saber mais sobre Charles Darwin, pergunta à professora de biologia, porque ela mexe com essa parte, da evolução. Como da evolução das espécies, o darwinismo social quis transferir o mesmo raciocínio para o âmbito das civilizações e culturas. A raça europeia, então, teria uma superioridade civilizacional corroborada pelo seu desenvolvimento científico e tecnológico, enquanto a África, por apresentar o oposto a isso, seria habitada por raças inferiores que necessitavam do auxílio dos europeus. Então, eles se acham, na verdade, não se achavam, não, se acham superior a pessoas superiores às pessoas desse continente, porque a África não é um país, assim, um continente. 15. Qual a motivação da expansão imperialista na Ásia e na África na segunda metade do século XIX? Ela foi motivada pela busca de novas fontes de matéria-prima, de novos mercados consumidores fundamentais para a expansão do capitalismo nos países europeus. Lembrando que a Revolução Industrial começou na Europa, na Inglaterra, Um dos principais objetivos dos países europeus, com a expansão de seus domínios por outros continentes, era encontrar matérias-primas para serem usadas em sua própria produção industrial. A essa busca também estava associada a procura por mercado consumidor que fosse receptível ao consumo dos produtos industriais. E a nossa última questão desse vídeo. Uma das alternativas a seguir não corresponde a diferenças entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. Letra A. A principal área de dominação do colonialismo europeu foi a América e o neocolonialismo voltava-se para a Ásia e África. Ok, tá tudo bem até aí. Ele quer que não corresponde. Letra B. O colonialismo teve como justificativa ideológica a expansão da fé cristã, enquanto que no neocolonialismo a missão civilizadora do homem branco foi espalhar o progresso. Ok. Letra C. Os patrocinadores do colonialismo foram a burguesia financeira e industrial e os estados da Europa, América e Ásia, enquanto que as do neocolonialismo, o estado metropolitano europeu e sua burguesia comercial. Tá errado. E letra D. O colonialismo buscava garantir o fornecimento de produtos tropicais e metais preciosos, enquanto que o neocolonialismo, a reserva de mercados e o fornecimento de matérias-primas, certo? Então, justifique-a por escrito. Então, a que está errada é a letra C. Estaria certa, você vai justificar por escrito corrigindo-a. Estaria certo se apresentasse exatamente o inverso do que propõe. Foi o colonialismo que foi patrocinado pelo Estado metropolitano europeu e sua burguesia comercial. O neocolonialismo, que é o novo colonialismo, por sua vez, foi
patrocinado pela burguesia financeira e industrial e pelos estados nacionalistas da Europa, executando os da Ásia e da África. Beleza? Então, até mais.